Alusiva ao 1º de maio, Dia do Trabalhador, levantaremos uma discussão sobre o direito do trabalho, que compreende as normas jurídicas que regem as relações entre empregados e empregadores. São os direitos resultantes da condição jurídica dos trabalhadores. É a busca de um melhor relacionamento entre o homem que trabalha e aqueles para os quais o trabalho se destina. Procura estabelecer uma plataforma de direitos básicos. Esse é o assunto do tema jurídico de hoje. Boa tarde. O direito do trabalho está presente no dia a dia, seja você empregador ou trabalhador. Horas extras, demissões, seguro-desemprego, FGTS, férias, são só alguns dos temas mais comuns e que geram muitas dúvidas. Para ajudar você a entender melhor o que envolve a justiça trabalhista, convidamos o professor do curso de Direito da Facisa e juiz do trabalho, Paulo Nunes. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem? Estou em casa. Que bom que o senhor está em casa e, de fato, aqui a gente tem uma enorme satisfação. A satisfação é minha. Sempre receber o senhor aqui para esse público que já conhece, né, o senhor, e que está aí de volta fazia um tempo que não vinha. Mas a gente, amanhã, temos aí o dia 1º, né? E a gente entendeu que seria a melhor pessoa para estar aqui conosco, para tirar dúvidas desse trabalhador. Vamos lá. Né, que sempre surge uma coisa e outra que ele quer ainda saber, conhecer e as novidades que a gente tem. Para começar, eu queria que o senhor avaliasse a conjuntura atual do trabalhador brasileiro. A gente vive, nem preciso dizer, um momento diferente no país hoje, conturbado. A gente não sabe para que caminho o país vai tomar. É evidente que a gente vive uma crise econômica e política atualmente no Brasil. E para nós, do mundo do direito do trabalho, infelizmente, a gente não está vendo com bons olhos a nossa atual conjuntura. Atualmente, no Congresso Nacional, existem tramitando 39 projetos de lei que são extremamente prejudiciais ao trabalhador, seja limitando alguns direitos, seja excluindo alguns direitos. E a gente tem um pouco de receio do que possa acontecer frente a essa instabilidade política que a gente vive, né? Na nossa opinião, na maioria dos que lidam com o direito do trabalho, a nossa atual composição do Congresso Nacional, ela é uma composição bem conservadora. E esses projetos, eles encontram eco em muitos dos nossos atuais deputados. Então, a gente tem um pouco de medo do que possa acontecer. A conjuntura não é muito boa para o direito do trabalho nesse sentido. E aí, em nome de um desenvolvimento, se tem trabalhado muito pela flexibilização desses direitos trabalhistas. A gente sempre diz que a corda estoura sempre no lado mais fraco. Não tem jeito, né? É um equívoco colocar na conta do trabalhador qualquer tipo de dificuldade ou mazela que alguma empresa possa estar sofrendo. Ainda se paga muito pouco para o trabalhador no Brasil. Ainda que a gente tenha muitas regras protetivas, e a gente tem, o direito do trabalho é, por natureza, protetivo, certamente que a nossa conjuntura econômica não vem dos direitos dos trabalhadores. Há que se pensar muito em outras coisas antes disso, como uma reforma tributária, uma expectativa menor de lucro de alguns dos nossos empregadores por vezes. Então, a gente tem aí uma disputa de forças mesmo, né? Sempre foi. O direito do trabalho surgiu desde o início como uma disputa de força entre empregador e empregado. Como regra, o que é bom para o empregador não vai ser para o empregado e vice-versa. O direito do trabalho ele se equilibra nessa disputa de forças. Sempre foi assim que funcionou o direito do trabalho e continua sendo assim. Por que hoje a gente não tem esse trabalhador que está vendo esse seu direito ameaçado, né, de ser usurpado? Por que a gente não vê esse trabalhador indo às ruas, fazendo as manifestações que a gente já viu na década de 70, na década de 80, mais precisamente? Infelizmente, a grande massa de trabalhadores, eles têm muito pouco acesso à informação. A informação vem da grande mídia. E a grande mídia não repassa para as pessoas aquilo que não interessa a elas. Certamente que para as nossas major mídias, né, o que importa seria ao contrário, a flexibilização
dos direitos trabalhistas. E aí passam isso como uma forma de modernização. Apenas como um exemplo, o projeto que passou na Câmara ano passado de terceirização do trabalho e que hoje está no Senado e aparentemente um pouco parado, né? Passam a terceirização como se fosse uma saída para as nossas relações de trabalho, quando a gente sabe que, na verdade, a terceirização é uma das maiores mazelas que a gente vai encontrar. Hoje em dia, um trabalhador terceirizado ganha 2/3 do que ganha um trabalhador normal. É uma precarização total. do trabalho. Trabalha em torno de 3 horas a mais. E se você entrar no site do TST, tem lá um banner Trabalho Seguro, onde traz as estatísticas de acidente do trabalho. Você vai ver que a cada 10 acidentes do trabalho ou doença ocupacional no Brasil, 8 são com empregados terceirizados. Apenas um exemplo de lei que tende a flexibilizar o direito e que é passada pela grande mídia como se fosse algo bom, quando na verdade não é. Ora, a grande massa de trabalhador não protesta porque não tem acesso. Mas a gente tem um esfacelamento também dos sindicatos, que era uma força de contraponto, mas que se perdeu aí no meio do caminho. O nosso sistema sindical brasileiro, ele, na verdade, ele propicia com que a gente tenha sindicatos pouco atuantes, né? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela preconiza para as nações uma forma de sindicalização que o Brasil não adota, o que, claro, enfraquece os sindicatos. Sem falar que a gente encontra muito sindicato que é atrelado aos sindicatos patronais. Professor, eu queria conversar um pouquinho agora sobre a questão de excesso de súmulas. Excesso de súmulas. Se o senhor entende que na área do trabalho isso tem acontecido e se tem atrapalhado de alguma forma? Não, ao contrário. Há um excesso, na verdade, há uma grande produção de súmulas e orientações jurisprudenciais, que são entendimentos jurisprudenciais do TST e de alguns tribunais, mas isso tem uma decorrência lógica. O princípio que baseia o direito do trabalho é o princípio da proteção. Como regra, nós tínhamos que ter novas leis que protegessem o trabalhador. Leis que viessem para desproteger o trabalhador, em regra, seriam consideradas inconstitucionais. Tá? O que faz o Congresso? Como ele não aprova leis que favorecem o trabalhador, por conta de pressão, lobby, todo mundo sabe que os nossos deputados têm sempre os seus financiadores por trás e que querem fazer. Isso é lícito, sabe? O lobby político é lícito. Eles não aprovam leis que favorecem o trabalhador, mas também não aprovam leis que não favorecem. Então, a gente vive no que a gente chama de um vácuo jurídico. O direito do trabalho é, sem dúvida, entre todas as áreas do direito, a que menos tem produção legislativa. Portanto, os tribunais têm que legislar, porque as relações de trabalho vão se modernizando, sim, as situações vão se acumulando. Se você pensar em terceirização, por exemplo, que a gente falou agora há pouco, terceirização, nós temos 2 leis no Brasil, uma da década de 70 e uma da década de 80. Uma que fala de trabalho temporário e outra que fala de vigilante. E que vácuo, né? É realmente daí, que vácuo. O TST tem que, na verdade, a Justiça do Trabalho, por fim, como seu órgão máximo do TST, tem que acabar criando entendimentos jurisprudenciais que às vezes funcionam como verdadeiras leis. A gente tem súmulas que tem 10, 12, 15 itens, como se fosse uma lei. Para quem atua nesse mundo do trabalho, tem que estar o tempo todo... Há uma necessidade de que isso seja feito. Se o TST não agisse dessa forma, nós vamos ficar num vácuo total. Sem lei, sem entendimento jurisprudencial consolidado, como é que vamos fazer? Como é que as pessoas que lidam no dia a dia, trabalhadores, empregadores, empregados, como é que eles iam saber qual é o entendimento? Como eles iam se portar frente a uma coisa, se não se consolidasse um entendimento? Essa é a ideia. A gente vai fazer uma pequena pausa. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, trataremos sobre os direitos das grávidas. Os direitos assegurados à trabalhadora gestante é o assunto deste bloco. Professor, há algum particular que precise ser bem destacado em relação a qual é o direito da grávida trabalhadora? A gestante, hoje, ela encontra 2 grandes direitos no nosso sistema jurídico. O primeiro, que é o mais importante, é o que a gente chama de garantia de emprego gestante, ou seja, a impossibilidade do empregador dispensar a empregada gestante sem que tenha uma justa causa, sem que ela tenha cometido alguma infração. Poucos trabalhadores possuem essa garantia, entre eles a gestante. Ou seja, desde o momento da concepção, desde o momento em que a concepção do bebê até 5 meses depois do parto, o empregador fica impossibilitado
de despedir a empregada gestante, a não ser que ela cometa alguma justa causa, alguma falta grave. Tá? O segundo grande direito que a empregada gestante tem é em relação ao seu trabalho no dia a dia, sua função. Ela tem o direito de ser trocada de função se a função que ela exerce na empresa trouxer algum tipo de risco à sua gestação. Porque, por vezes, a gente trabalha com algumas funções que podem trazer algum tipo de risco à gestante. Nesse sentido, ela tem o direito de ser afastada daquela função, colocada em outra função e, após o retorno, depois do nascimento do filho, quando ela retornar, ser recolocada naquela função anterior. Agora, é importante isso que o senhor coloca. Ela não pode ser demitida Agora, por justa causa, poderia. Por justa causa, sim, pode. Se ela cometer qualquer uma das infrações previstas na lei trabalhista que possibilitem que um empregado seja despedido por justa causa, ela pode ser despedida, não tem problema nenhum. Ela só não pode ser despedida sem justa causa. Se estiver realizando algum trabalho que envolva insalubridade. Exato. A gente vai ter que analisar se aquele trabalho que ela está exercendo traz algum tipo de risco ou não à gestação. Se trouxer algum tipo de risco à gestação, tem que ser retirado. Porque alguns trabalhos insalubres vão causar isso. Outros não. Por exemplo, um trabalho em que tenha uma condição de ruído um pouco maior, isso agora é uma impressão minha, não sou técnico, mas inclusive quando a gente tem alguma discussão sobre insalubridade, a gente tem que nomear um técnico para fazer isso. Mas alguns tipos de agentes insalubres efetivamente podem trazer um risco muito grave para a gestante, mas não só em condição de insalubridade. Qualquer outra condição que possa ter algum risco à gestação. Por exemplo, nós pegamos alguns tipos de empregadas que trabalham em funções que trazem um estresse muito grande. Pensa, um exemplo que me veio agora na mente, uma enfermeira que trabalhe num hospital de trauma. Talvez aquilo não seja mais apropriado, ela seja deslocada para algum outro setor do hospital em que haja um pouco menos de estresse, emocional mesmo, falando, não só físico. Se não existir a vaga, vai ter que arranjar. Dificilmente não vai existir a vaga, tá? Dificilmente não vai existir a vaga. Agora, se efetivamente não existir a vaga, o que é mais importante? É a proteção do bebê. Aliás, nós não estamos falando aqui em proteção especificamente direta da empregada gestante. Nós estamos falando da proteção do nascituro, do bebê. Teria que ser afastada daquela função. Aliás, inclusive, há a possibilidade na lei da empregada gestante pedir a extinção do seu contrato sem que tenha os mesmos efeitos de um pedido de demissão, se ela não encontrar condições de trabalhar mais por conta da gestação. Entendo. Professor, se ela descobrir a gravidez num período próximo depois de ter sido demitida, digamos que ela foi demitida no mês e no mês seguinte ela descobriu que estava grávida, mas já com 2 meses, com 3 meses. Primeira coisa que ela deve fazer, procurar o empregador, comunicar ao empregador esse fato e o empregador deve automaticamente reintegrá-la, tornar nula aquele despedimento e reintegrá-la ao emprego. Não importa, o que é importante as pessoas saberem, é que não importa no momento do despedimento se a gestante sabia que estava grávida ou não e se ela tinha comunicado ou não ao empregador. Isso não importa, é uma questão objetiva. Ela estava ou não estava grávida. Não importa se sabe, se não sabe, não importa. Se ela estava grávida no momento do despedimento, ele não poderia ter sido feito. Se ele não poderia ter sido feito e foi feito porque ninguém sabia, automaticamente no momento em que essa notícia vier à tona, tem que retornar ao emprego. E se essa gravidez ocorre num período em que ela está em experiência ainda? Experiência é o que a gente chama, é uma das hipóteses que a gente tem de contrato de trabalho temporário. O que é um contrato de trabalho temporário? O contrato de trabalho temporário é aquele que o empregado, quando é contratado, já sabe quando vai acabar. Tá? O TST sempre entendeu que se uma mulher engravidasse neste período de contrato de trabalho temporário, incluindo de experiência, ela não iria adquirir a estabilidade, a garantia de emprego. Por quê? Porque ela já sabia quando iria acabar. Então, quando chegasse a data de final do contrato, acabava o contrato. O STF não teve esse entendimento no fim da década passada, início dessa década. Ele teve um julgamento em que ele disse que se estende a garantia de emprego gestante mesmo que o contrato seja temporário. Em 2012, o TST alterou a súmula que dizia que não tinha direito para colocar exatamente em sentido contrário. Então, hoje, em qualquer contrato de trabalho temporário, ou seja, aquele que o empregado, quando entra, já sabe quando vai acabar, se a empregada ficar gestante, ela adquire o direito à garantia de emprego e aquele contrato vai se prorrogar até o fim da garantia. A gente tem alguma regra no que se refere o direito de sair para fazer exames, para fazer... A CLT prevê
que a empregada gestante tem, no mínimo, direito a 6 exames durante a gestação e mais exames, 6 consultas médicas e mais exames complementares. Mas é no mínimo. Né? Pode ser mais, caso o médico ache necessário, com a apresentação de atestado. Isso ela vai poder sair no horário de trabalho sem que isso seja considerado como falta e sem que isso seja descontado. Vocês têm, na Justiça, recebido muita reclamação em relação ao cumprimento desses direitos? Não. Em relação a esses direitos do dia a dia, tipo trocar de função, amamentação, depois que ela ganha o bebê, ela tem direito a um período de 30 minutos por dia, 2 períodos de 30 minutos por dia para amamentar. Em relação à troca de função, a exames, não. O que a gente vê muitas vezes é o despedimento de uma empregada que está gestante. Isso acontece, mas nos outros é bem incomum. Ainda então, esse despedir pelo fato de estar grávida, então a gente tem ainda esse preconceito, muitas vezes até deixar de contratar a mulher? Tem muito disso. Aliás, a lei proíbe que o empregador, ao fazer uma entrevista de emprego, exigir algum exame para demonstrar que a empregada não está gestante. Isso é proibido, isso é considerado como uma atitude discriminatória. Ou seja, não pode exigir um exame para comprovar se está ou não grávida. Mas existe um preconceito em relação a empregadas gestantes. Porque é evidente, há uma limitação. A gente sabe que toda mulher em período de gestação, ou pelo menos boa parte delas, sofre algum tipo de limitação. Não tem alguma limitação de deslocamento, vai ter que ter saídas exatamente para exame. Do empregador, ele vendo o seu negócio simplesmente sob o ponto de vista empresarial, ele acha que isso causa um prejuízo. Agora, o que nossos empregadores, os nossos empresários têm que saber, é porque está previsto na Constituição, que todo o empreendimento, toda a empresa, ela tem que dar valor à função social do emprego. Eu preciso pensar que ali existe um empregado que é uma pessoa, que tem sentimentos e que tem especificidades. Não somos todos iguais. E o empregador tem que saber conviver com isso. Evidentemente que a gente tem que saber enfrentar isso de uma forma média, né? Agora, o período de gestação de uma mulher é um período especial para ela. Quer dizer, como um período especial, temos que tratá-la desta forma. Até porque, como eu disse antes, o maior protegido de todas essas regras específicas não é a empregada gestante, é o nascituro. Nessa proteção ao bebê, ao futuro, e dentro dessa lógica do papel social da empresa, a gente tem algum projeto que preveja, por exemplo, um berçário no trabalho? A gente tem a especificação, a gente tem a previsão legal de que o empregador tenha que ter, dependendo do número de empregados, tenha que ter creche dentro da empresa. Tem um projeto muito bacana, porque quando eu falei tinha 39 projetos contrários ao trabalhador, mas a gente, claro, tem alguns que são favoráveis. A gente tem um belo projeto de lei que está tramitando há um bom tempo, já desde 2009, que estabelece a garantia de emprego gestante para o pai. Quando a mãe não é empregada, quando a mãe não tem emprego, com a intenção de proteger o nascituro, aquela garantia de emprego que a mãe teria se estivesse trabalhando é transferida para o pai trabalhador. Só que está parado, não anda, né? A peso de hoje, professor, vai continuar. Talvez sim. É um belo projeto. A gente vai dar uma parada agora. Seguro-desemprego é o assunto do próximo bloco. É um minuto só. O mundo vivencia o problema do desemprego e, em alguma medida, esse fantasma também assusta o brasileiro. Neste bloco, falaremos sobre o seguro-desemprego. Professor, e aí, qual é a realidade sobre o desemprego no Brasil? O seguro-desemprego é um direito social que vem para ajudar o empregado no momento em que ele vive a sua pior situação, que é o desemprego. Deus queira que nunca ninguém tivesse essa situação, mas ele vem para trazer uma ajuda econômica em um momento em que o empregado perde o seu posto de trabalho. Ora, o posto de trabalho significa o salário, que é a subsistência do empregado. Quando ele perde o seu trabalho, ele perde aquele valor mensal que ele recebe, que lhe dá a subsistência dele e de sua família. O seguro-desemprego vem exatamente para compensar isso durante um período. E aí, eu lhe perguntaria, qual é a realidade hoje do desemprego no país? A gente vinha há muito tempo, isso por índices oficiais, tá? A gente vinha há muito tempo com uma taxa de desemprego que ficava em um dígito, em torno de 7%, 8%, 9%. E pelo que a gente está vendo, os nossos novos índices oficiais, eles têm aumentado, já entraram na casa dos 2 dígitos, tá?
A gente tem uma maneira muito peculiar, muito particular, nossa, na justiça, lá no meio do direito do trabalho, na justiça do trabalho, de analisar a taxa de desemprego. Porque quanto maior é o desemprego, maior o número de ações que a gente recebe. Há uma correlação perfeita. O empregado não entra na justiça contra o seu empregador quando está trabalhando, porque tem medo. Então, ele vai deixar para entrar na justiça contra o seu empregador quando ele perde o emprego. Quando a gente tem uma grande taxa de desemprego, uma grande perda de emprego, os empregados acabam entrando. Então, a gente vê o nosso número de ações subir. Nós estamos com um número, 2014, 2015, nós mantivemos um número médio de ações aqui em Campina Grande. Não houve uma grande alteração. E neste ano, a gente vem mantendo a mesma média do ano passado. Então, lá na Justiça, a gente ainda não viu esse aumento reflexo do desemprego. Tá? Ainda que a gente saiba que existe. Tá? E o mundo do emprego, ele também funciona de uma forma muito, por vezes, um pouco estranha, né? Porque, por mais que a gente tenha uma crise econômica, por vezes, alguns setores se aproveitam desta crise, porque para eles é bom. Por exemplo, o nosso setor, e isso João Pessoa, a gente nota mais do que aqui, com o aumento do dólar, as pessoas deixaram de viajar para fora do Brasil. E começaram a viajar, fazer turismo interno. E com isso, a área do turismo cresceu absurdamente. Quer dizer, o nível de emprego, eles estão procurando empregados na área de turismo, porque não tem mão de obra suficiente. Tá? A nossa forma de ver o aumento do desemprego, claro, é os índices do CAGED, né, que é o Cadastro Geral, em que está demonstrando que, sim, está aumentando o número de desempregados. Nós estamos vendo uma crise econômica, isso é inegável. E a gente toma esse nosso índice particular lá da Justiça do Trabalho, que é o número de ações. A gente não tem observado o aumento nos últimos 2, 3 anos desse número de ações. Eu tenho até acompanhado isso, de 10 em 10 dias eu dou uma olhada para ver o número de ações que já entraram esse ano, e a gente está na média, em torno de 1.800 a 2.000 ações por vara por ano. Agora, assim, essa questão da ação, o empregado também tem um prazo, depois da demissão, para poder entrar com a ação. De repente... Isso. Ele tem até 2 anos para entrar com a ação. Mas, normalmente, ele não espera. Ele, quando perde o emprego, ele entra, tá? Excetuando algo que a gente sabe que acontece, difícil de provar, mas a gente sabe que acontece em algumas áreas, o que a gente chama de lista negra. Às vezes, tem algumas áreas em que são muito específicas, onde aquele empregado que perdeu aquele emprego, ele vai procurar outro emprego exatamente naquela área. E aí, outros empregadores acabam não contratando se ele entra na justiça. Essa era outra pergunta. Às vezes, eles esperam conseguir um novo emprego para entrar contra o anterior. Essa era outra pergunta, se ainda existe esse imaginário de que, se eu entro na justiça, eu vou queimar meu filme. Isso já foi muito pior. Eu estou no ramo da Justiça do Trabalho, entre estágio, juiz e advogado, há 26 anos. Né? Isso, quando eu comecei, era bem pior, porque, inclusive, as empresas tinham acesso a saber se o empregado tinha entrado ou não com ação na justiça. Hoje em dia, a justiça não dá mais essa informação. Se você quiser saber se uma pessoa tem uma ação na justiça, você não consegue saber o nome. Tá? Mas, mesmo assim, nestes pequenos nichos, onde o empregado é de uma função muito específica, em que tenha poucas empresas, por exemplo, vou dar um exemplo no Rio Grande do Sul, que é o estado de onde eu sou originário. Tá? Nas empresas de transporte público urbano, existia isso. Se você era motorista ou cobrador de ônibus lá em Porto Alegre, e entrasse com ação, você não conseguia emprego em outra empresa na mesma função. O que era impressionante era que entre os motoristas de transporte interurbano, isso não acontecia. Né? Então, são coisas que a gente sabe que acontece e assim, tem a impressão, tá, que é pontual. Isso é bem pontual, não é uma regra geral. O prejuízo, professor, para esse trabalhador que é desempregado e que, na hora de fazer o contrato, ele recebia um valor assinado na carteira, mas que recebia um por fora que não constava ali. O prejuízo para esse trabalhador... Ele era contratado por um valor, mas na carteira, nos documentos oficiais, consta somente outro. Isso. Aí o prejuízo para ele na hora de receber, por exemplo, o seguro-desemprego. O prejuízo dele se dá em várias situações. O primeiro, as contribuições previdenciárias são feitas com aquele salário dito oficial, que não é o que ele efetivamente recebe. Então, qualquer benefício que ele for receber vai ser com base com um salário menor do que ele efetivamente recebia. Outra, o fundo de garantia. O fundo de garantia dele é depositado com o salário que está consignado na carteira. Mesmo que ele receba mais, não há condição de você fazer o depósito do fundo sobre este que é pago por fora. Então, ele tem já o problema ali. Outra,
qualquer, a princípio, o empregador direito que tenha que fazer a projeção desse salário por fora, o empregador acaba não fazendo. Como 13º, férias, aviso prévio. Quer dizer, o prejuízo é gigantesco, é bem grande. E às vezes o empregador, ele joga... Os empregadores que fazem isso, isso não é uma regra, tá? A gente na justiça, eu tiro pelas nossas ações. Isso acontece, mas não acontece tanto assim quanto as pessoas imaginam. Tá? O empregador, por vezes, joga com isso, é melhor eu te pagar por fora, porque desse você não vai ter desconto de previdência, você não vai ter desconto de imposto de renda, se chegar a passar... E aí, o empregado, por vezes, acredita nisso. Não, é melhor mesmo eu receber por fora. Não, não é não, sabe? É bem pior. No imediato, pode parecer, né? Mas ele tem uma consequência... Né? Lá na frente, no futuro, que ele vai ter. Vai ter um reflexo na aposentadoria dele, que é feito com a média das contribuições, quer dizer, a contribuição que ele está tendo para o INSS é no oficial, não é no total que ele está recebendo. Professor, agradeço muito a sua vinda, a sua participação, esse bate-papo da gente. Agradeço sempre eu, estou sempre à disposição. Como eu disse no início, aqui é minha casa, é só me chamar. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie. Curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. E parabéns a todos os trabalhadores. Um bom final de semana e até sábado que vem.